tudo bem? Eu sou a Nath e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo sobre a aquarela Sakura Koi na versão de 18 cores. Será que ela vale a pena? Hoje eu vou mostrar pra vocês sobre a formulação, características técnicas, pra quem ela é indicada e mostrar exemplos de uso real. Se você pensa em investir nessa aquarela, fica até o final do vídeo, porque eu garanto que você vai se surpreender. Bom, eu preciso falar pra vocês primeiro sobre o tamanho, porque não é um tamanho muito compacto, assim. Tipo, apesar de ter 18 cores, que é um tamanho, uma quantidade de cores razoável, ela tem, sim, uma caixa, uma paleta muito grande, assim. Então, eu não acho que ela é tão compacta, apesar de ser, tecnicamente, uma versão compacta, né, gente? Mas é em comparação àquelas aquarelas que tem 28 cores, 40 cores, sabe, assim. Então, de fato, é uma versão compacta em relação a essas. Agora, outras aquarelas têm aquarelas menores, gente. Assim, isso é um fato. O estojo é um plástico rígido, eu gosto, ele é resistente, então eu me sinto segura com essa aquarela. As pastilhas não soltam, não descolam do fundo. Me sinto bem segura carregando essa aquarela pra lá e pra cá, entendeu? Tipo, realmente é ótima pra você colocar na sua bolsa e sair carregando por aí, porque não vai acontecer nada. E é bem presinha também, tá? Não tem nem chance dela abrir sem querer. Bom, dentro dela a gente tem 18 pastilhas embutidas na base. Ou seja, gente, são pastilhas que elas não são... não tem aquele bercinho. Se você assistiu o último vídeo sobre resenha de aquarela, que foi a aquarela da Winsor & Newton, elas estão, tipo, dentro de um bercinho. E esse bercinho encaixa na paleta. Nesse caso, não. A pastilha é direto na paleta. Ela já é encaixada direto na paleta, por isso que ela não sai. Bom, vem um pincel de água da Sakura. São aqueles pincéis que você tem um reservatório de água, você consegue encher um pouco de água dentro. Eu não gosto muito de usar, não vou usar nessa resenha. Mas vem esse pincel e, assim, é interessante pra quem gosta de, tipo, pintar, assim. É que eu não acho muito tão útil assim, gente. Porque não é como se você não pudesse pegar um copinho de água e pintar com pincéis comuns, né? Mas, de qualquer forma, é, assim, uma solução prática pra quem gosta desse tipo de solução, né, gente? Pra quem gosta de, tipo assim, ser muito prático em tudo, assim. Realmente é uma ótima mistura. E assim, é bom que é um pincel diferente que vem, né? A gente vê aqui nas aquarelas, geralmente vem um pincel número 6, número 2, assim, bem fininhos, bem pequenininhos, que também não são as melhores coisas do mundo. Mas é um bom pincel, né? Isso é ótimo. E vem também, gente, um godê. Sim, vem um godê. É um godê grande, espaçoso. Então, assim, gente, não vai ter problema com espaço pra misturar tinta, porque é um godê bem grande, né? E vamos lá, gente. Vamos para os detalhes técnicos. Primeiro eu vou falar sobre a pigmentação, e a Sakura Koi é classificada como Student Grade, ou seja, ela é uma aquarela de estudante, mas com uma boa intensidade de cor, assim, de fato, assim, ela realmente tem um contraste bem bonito, bem interessante. Ela tem uma cobertura de cores vivas, assim, sabe, tipo, e cores muito fáceis de ativar, você não precisa de muito pigmento para ativar a cor, e ela não precisa de muito pigmento também pra sair, tipo, uma cor bem intensa, sabe, e eu gosto muito disso, porque primeiro que é um sinal que a aquarela rende bastante. Segundo, que é mais fácil pra você chegar no contraste que você quer, sabe? Então, se você quiser uma coisa bem mais leve, mais soft, sim, você coloca bastante água, tipo, e coloca um pinguinho de tinta e vai na fé, entendeu? Agora, se você quer uma coisa mais dramática, você pode botar um pouquinho mais de pigmento, mas não precisa ficar meia hora depositando pigmento na água pra conseguir a cor que você quer, e muito menos fazer 300 mil camadas. Você consegue ter uma grande gama de contraste, assim, com a mesma cor, só controlando a água. Então, isso é ótimo, assim, isso é uma coisa muito boa. Tem um detalhe interessante, gente, que assim, transparência, né? Não sei se vocês sabem, mas aquarela é uma técnica de... uma técnica não, né? É um material que você pinta, né? Utilizando a transparência da tinta, né? A maioria das cores dessa paleta é translúcida, o que é muito comum em aquarelas. Mas algumas cores são semi-opacas, né? Então vocês vão ver ao longo da pintura que ela vai ficar realmente um pouco mais muted, assim, como se tivesse misturado com um branco. Como que eu vou explicar pra... Fica semelhante à tinta guache. Você vai ver ao longo do vídeo que em alguns momentos vai ficar semelhante à tinta guache. Principalmente quando você passa muitas camadas uma em cima da outra, fica com esse aspecto semi-opaco, né? Semelhante à tinta guache. Bom, gente, granulação. Existe granulação, sim, dessa aquarela, tá? Não é tanta quanto na aquarela da Faber-Castell. Na aquarela da Faber-Castell realmente é muita granulação, mas aqui existe, mas não é tanta assim, sabe? Eu gosto, sim, eu acho que dá um efeito bonito até se você
Se você não se importar com esse tipo de coisa, se você olhar por uma outra visão, né, fica bonito. Mas é aquela coisa, né, gente? Existem aquarelas que tem zero granulação. Então, fica ao seu critério, na realidade, né? Tipo assim, é granulação suficiente pra ter um efeito interessante, mas não é tanta granulação assim a ponto de estragar o desenho ou de incomodar, sabe? O processo de pintura. Então, eu gosto, depende muito do seu gosto mesmo. É uma aquarela que dissolve rápido, com pouca água, entendeu? Então, tipo assim, como eu falei, é pouca granulação, então não precisa, tipo, de tanto esforço pra dissolver a aquarela, assim, tá? É bem legal isso também. Isso ajuda no processo de pintura, né? Porque quanto mais rápido a aquarela se resolve ali, sabe, na mistura de água, mais rápido você consegue pintar e mais rápido você termina a pintura, né? Então, é ótimo. E isso ajuda pra quem gosta de pintar com agilidade, né? Vulgo todos nós. Não, mentira, assim, gente, assim, tem gente que gosta de pintar mais demorado e tal, mas assim, eu gosto de pintar, tipo, rapidinho, assim, as coisas, igual, por exemplo, essa pintura que eu fiz aqui nesse vídeo, eu demorei, tipo, uns 15 minutos pra fazer, assim, tal. Não, acho que 15 é pouco, mas eu demorei uns 20 minutos pra fazer, isso eu tenho certeza. Agora, gente, vamos pra um ponto delicado, tá? Que aqui é delicado. Essa aquarela, ela tem sim uma tecnologia para resistência à luz, porém não são todas as cores, especialmente os tons vibrantes, como por exemplo amarelos, laranjas, entendeu? Essas coisas mais vibrantes não tem essa resistência à luz. Azuis também. E você pode pensar, tipo assim, tá, mas o que tem a ver resistência à luz e tal? Gente, acontece que se você faz trabalhos profissionais com aquarela, talvez não seja interessante que você use aquarelas que não têm resistência à luz, porque a intenção de uma pintura, normalmente, não é uma regra, mas normalmente é ficar exposta em algum lugar, entendeu? E sendo exposta, ela consequentemente é exposta à luz do sol, luz do dia, entendeu? Luz natural e tal. Tudo isso impacta no estado que a sua pintura vai ficar com o tempo, entendeu? Então, eu não sei se ela se é bom você usar essa aquarela para trabalhos profissionais, apesar de que ela é ótima, assim, para trabalhos acadêmicos e tal, coisas que você vai guardar. Isso eu acho que ela é ótima, mas se você quer trabalhos expostos, eu acho que não é a melhor decisão, não. Acho que você tem outras opções no mercado que você pode fazer isso, né? Textura, ela tem um acabamento suave, mas como eu disse, ela é um pouco granulada. E isso acaba com que o acabamento fique um pouco mais grossinho do que as outras aquarelas, assim. Não as outras aquarelas, mas fica mais grossinho que algumas aquarelas do mercado. E aí, isso também é uma coisa que é uma característica sua, assim, que você pode gostar, você pode não gostar e tal. Que nem eu disse, algumas cores ficam com um aspecto meio de tinta guache. E aí, você que decide, assim, sabe? Eu, particularmente, acho interessante, acho bonita, assim. É uma coisa que dá pra você resolver e usar dessa propriedade na pintura mesmo, assim. Tipo, abraçar isso e usar. E eu acho que fica interessante, assim. Agora, vamos falar um pouco, umas coisas mais técnicas. Agora eu tô técnica, né? A gente agora tá falando de formulações, componentes, coisas técnicas, assim, tá? A base dessa aquarela é goma arábica, gente. Que, se você não sabe, é um ingrediente da aquarela que ele é um aglutinante, ou seja, é um componente que une os pigmentos e permite que a tinta se fixe no papel, gente. Então, é bem nesse nível mesmo, assim, gente. É como se fosse, dentro do universo da maquiagem, os emulsificantes que unem a fórmula, entendeu? Então, a goma arábica é esse componente, né? Que vai fazer com que a fórmula se una. E tem aditivos para maior solubilidade. E se você não sabe o que é solubilidade, deixa eu te explicar, que é simplesmente o quanto a tinta é solúvel, assim, né? Então, é bem formulada. É muito interessante isso. Tem pigmentos sintéticos e orgânicos, então é uma mistura, assim, de pigmentos tanto orgânicos quanto sintéticos. E, assim, não significa que tem pigmentos de origem animal, tá? Mas também não significa que não tem. Então, a gente vai ficar nessa incógnita aqui por enquanto. Porque é aquilo, né, gente? É uma marca asiática e muitos países da Ásia, tipo assim, não é nem cogitado, assim, que seja, sei lá, esses selos de cruelty-free, produtos veganos e tal. Então, tipo assim, não é da cultura de lá, entendeu? Então, dificilmente a gente vai ter um produto que vai explicar certinho o que tem, o que não tem de origem animal e tal. Mas eu duvido que tenha alguma coisa de origem animal, porque eu acho que hoje em dia a gente tem tecnologia suficiente pra isso. E como não é um produto dermatológico, né, não tem testes em animais e tal, então a gente consegue dar uma confiada nisso, sim. Mas também não é confiar 100%, não é de olhos fechados também, né, gente? Sem metais pesados, sem metais perigosos.
Ou seja, é segura pra uso escolar, assim, você consegue dar pro seu filho pintar de boa, assim, sua filha e tal. Mas vamos lembrar que não é comestível, tá, gente? Apesar de ser muito linda, não é comestível. E, bom, comparando, assim, com outras marcas profissionais, a gente tem menos pigmento puro e mais aglutinantes, que é a base goma arábica, por exemplo, né? E isso é uma das coisas que faz com que granule a aquarela, que tem esse aspecto meio semi-opaco e tal, é justamente por não ter tanto pigmento puro. Então, é aquela coisa, né, gente? A gente escolhe nossas batalhas, assim, e tal. E, bom, uma coisa que é interessante também é que, olha só, apesar de ela ser feita, tipo, com mais aglutinantes e menos pigmento puro, ela tem mais uniformidade, porque os aglutinantes, eles fazem com que a solubilidade da tinta seja maior, entendeu? E os pigmentos puros, eles têm uma variação natural, não variação da cor, tipo, você compra uma paleta, a cor tal é de uma cor, e se você comprar outra pastilha, a mesma cor bem diferente. Não é isso. A variação natural, no caso, é, por exemplo, quando você espalha o pigmento no papel e alguns pontos se concentram mais pigmentados, outros pontos menos pigmentados e tal. Basicamente é isso. Então, aquele efeito esfumaçado da aquarela é a variação natural, entendeu? Então, aqui você tem um pouco menos disso, mas que aquela coisa da gente, por um lado, é bom para algumas pessoas, por outro lado, é ruim, depende do seu estilo de pintura. Pra quem é indicada? Vamos lá, né? Momento crucial do vídeo. Iniciantes que querem qualidade acima das aquarelas escolares, eu acho que é um bom ponto, sim, porque realmente é melhor do que aquarelas escolares. Eu não posso nem explicar o quanto é melhor do que a aquarela da Faber-Castell, por exemplo. E ao mesmo tempo, né, é interessante pra, sei lá, tipo, pessoas que gostam de pintar fora de casa. Porque que eu falei, gente, assim, ela é bem resistente, assim, pra você carregar na bolsa, na sua eco bag aí, cheia de coisa, cheia de tralha, que eu sei que você carrega por aí e tal. Ela fica bem nessa eco bag. Então é isso, gente. Ilustradores de sketchbook e tal, assim, tipo... Tem gente que usa sketchbook de aquarela, né? Eu gravei esse vídeo no sketchbook de aquarela, inclusive vou deixar o link dele na descrição, junto com todos os materiais que eu usei. Sempre deem uma olhada nos links na descrição, tá, gente? Sempre, porque eu deixo tudo lá. E tem muita coisa baratinha. Enfim, tipo, pessoas que gostam de pintar sketchbook de aquarela e tal, assim, porque realmente é pequenininha, prático e tal. Só que assim, não é tão ideal para pessoas que estão fazendo obras para venda, por conta da resistência à luz e tal, né? E trabalhos que exigem cores 100% monocromáticas. Como que eu posso explicar, gente? Por conta da base de goma arábica, que é uma aglutinante, que a gente já entendeu aqui nesse vídeo, que deixa o pigmento mais uniforme, com menos variação natural, é mais difícil você ter, tipo assim, um contraste bizarro, assim, tipo, muito contraste com a mesma cor. Não é impossível, é mais difícil. Então, pra você que, tipo, vai pintar umas pinturas babadeiras, assim, monocromáticas, tá? Tipo, pinte com uma cor só e você gosta de fazer, tipo, muito contraste, muita coisa e tal. Talvez não seja exatamente a melhor aquarela pra você essa. Mas, assim, não significa que você não vai conseguir. Por exemplo, tem cores. Geralmente, quanto mais translúcida a cor, mais você consegue ser feita, né? Eu já fiz um vídeo uma vez aqui no canal, que eu acho que ele tá arquivado. Mas eu vou ver se eu faço um outro vídeo assim pra vocês, que foi pintando com uma cor só de aquarela. Eu lembro que eu usei um violeta da Sakura mesmo, e realmente deu muito certo, porque é uma cor mais transparente, né? E aí tem outras cores que não são tão transparentes assim, que talvez não desse tão certo. Então é mais ou menos isso, gente. Dicas de uso e cuidado. Sempre bom, né, gente? Bom, você pode limpar a sua paleta de tempos em tempos e tal. Eu sempre deixo um tempinho suja, só quando tá realmente me incomodando que eu limpo a paleta. A paleta não, o godê, né, perdão. Porque, gente, a gente acaba reutilizando, né? E como eu reutilizo sempre as minhas aquarelas, eu acabo reutilizando a própria tinta que tá no godê mesmo e tal. Também não é bom deixar água no pincel por muito tempo. Na verdade, não é bom deixar água no pincel. Sempre que você usar o pincel que vem nessa aquarela, né? Você, tipo, tira a água, deixa secar e depois você guarda. É legal também você reativar as cores com borrifador, apesar de que eu nunca faço isso. E é isso, gente. Assim, na vida real é mais freestyle mesmo, né? E tal. E você não pode deixar essa aquarela no sol, tá, gente? Não façam isso, por favor. Deixa sempre num lugar fresquinho, arejado, seco, tá? Por favor, não deixe em lugar úmido, porque isso é babado, estraga mesmo. Então, tome esses cuidados. Bom, resumão rápido, né? Conclusão. Se você pulou o vídeo inteiro, porque você só queria saber do resultado, é aqui, entendeu? Resumão rápido do vídeo. Pontos fortes dessa aquarela: portabilidade, boa pigmentação e facilidade do uso. Pontos fracos: resistência à luz não é a melhor, na verdade, assim, tem pouca tecnologia pra isso, então, assim, não é bom mesmo. E menos pigmentos puros, né? Aquela coisa, gente.
Se você quer uma pintura babadeira, cheia de contraste, talvez você não consiga. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa também, né, gente? Assim, não é impossível, você só vai demorar um pouco mais pra chegar no lugar onde você quer. Recomendação. É ótima para estudos, práticas, sketchbooks, viagens. Se você quer, assim, tipo, usar pra se divertir mesmo, assim, tá? Você quer uma aquarela boa pra isso, cara, é tua, assim, você vai conseguir. E se você já testou a aquarela Koi, me conta nos comentários como foi essa experiência. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E manda pro seu amigo, sua amiga, seu amigo, entendeu? É isso. Espero que você goste. É nóis e tchau!